Fala pessoal, tudo bem? Então, para dar continuidade aí na nossa aula sobre o reino animal, nós vamos entrar agora no filo dos quinidários, antigamente chamados de selenterados, que são o segundo filo aí do reino animal que a gente vai ver. Então, primeiro vamos começar com os representantes. Então, os representantes que a gente tem aí são as famosas águas-vivas, que a gente divide em caravelas e medusas. Qual que é a diferença básica entre eles, né? As caravelas, elas são arrastadas pela força da água, né? Já as medusas, elas podem escolher para onde elas querem nadar. Então, elas têm uma propulsão aí, elas vão na direção que elas quiserem ir. Além das águas-vivas, né, que podem ser caravelas ou medusas, a gente também tem as hidras, né? As anêmonas e os corais. Então, a gente vai notar aí uma estrutura muito destacada no corpo desses animais, que é a presença dos tentáculos, tá? Todos eles têm, em alguns esses tentáculos são mais visíveis, em outros esses tentáculos não são tão visíveis assim. Então, voltando aqui nos representantes, temos as caravelas, as medusas, as hidras, as anêmonas e os corais, ok? Quais as características desses animais? Então, os quinidários são animais marinhos, né? Em sua grande maioria, e alguns deles também podem ser encontrados em água doce. Então a gente fala que os quinidários são animais aquáticos, tá? Então eles têm que estar dentro da água, a grande maior parte deles está na água salgada, são animais marinhos, e alguns são encontrados em água doce. Além disso, eles têm uma simetria radial, e eles começam a apresentar estruturas que nós não notávamos lá nos poríferos, como por exemplo a boca. O porífero não tem boca. Já nos quinidários, a gente vai encontrar essa estrutura aqui, ó. Então, eles vão apresentar boca, ainda não apresentam ânus, mas já apresentam boca. E além da boca, eles têm uma cavidade gastrovascular. Então, a digestão deles vai acontecer de forma intracelular e de forma extracelular também. Nos poríferos, a digestão é só intracelular, só dentro da célula. E nos quinidários, a digestão é intra e extracelular. Além disso, a gente observa aqui os tentáculos e a gente vai ter alguns revestimentos. Então, externamente, revestindo o corpo desse animal, nós temos a ectoderme e internamente nós temos a gastroderme. E entre essas duas estruturas, a gente tem a mesogleia. Quanto maior a quantidade de mesogleia, mais gelatinoso é o corpo do animal. Então, a gente percebe que nos pólipos, a quantidade de mesogleia é um pouco menor do que nas medusas. Então, nas medusas, a quantidade de mesogleia costuma ser maior. Diferenças entre pólipos e medusas, fora a quantidade de mesogleia, está relacionado com a locomoção do animal. Então, os pólipos geralmente são animais sésseis, ou seja, animais que não saem do lugar, que é o que acontece com os corais, por exemplo. Já as medusas, que pode ser o nome do animal e também o nome do tipo morfológico, são os animais que são livre-natantes, ou seja, eles podem se locomover por aí. Existe uma exceção, no caso dos pólipos, que vai ser a hidra. A hidra é um tipo de pólipo que consegue sair do lugar, ela não está fixa numa determinada região, tá? Então, para recapitular, pólipos são os animais geralmente sésseis, têm esse corpo mais tubular, né? A boca e os tentáculos ficam virados para a parte de cima, enquanto que as medusas têm esse formato de guarda-chuva aqui, né? A boca e os tentáculos ficam virados para baixo e eles são animais livre-natantes. Então vamos assistir um vidinho aqui agora que vai mostrar exatamente como que essas medusas... As hidras, que eu falei que são a exceção aqui, né, dos pólipos, elas se movimentam de um jeito um pouquinho mais estranho, elas dão cambalhotas. Então elas vão ter a base do corpo apoiada numa região, ela vai pegar os tentáculos, jogar para cima, se apoiar nos tentáculos e locomover a base aí para a direção que ela quer.
Então já são animais que se movem diferente, né? Então conseguem sair do lugar, assim como as medusas, mas as medusas vão por propulsão, enquanto que as hidras se locomovem pelas cambalhotas aí que elas dão. Elas esticam aqui os tentáculos, né? E vão dando essas cambalhotinhas aí. Ok? Agora a gente vai falar dos quinidócitos, que são as células características desses animais. Então, você já deve ter ouvido alguém que foi à praia e falou assim: ah, eu me queimei com uma água viva. Então, na verdade, o que acontece é uma sensação de queimação, é uma sensação urticante, porque vai irritar a pele na região onde encostou ali esse quinidócito. Então, o que acontece? Todos os quinidários, eles têm essa célula. Essas células, elas se encontram numa região específica do corpo do animal, que são os tentáculos. E aí, o que acontece? O quinidócito, ele tem tipo uma cápsula, né? Então, o que vai acontecer? Essa cápsula aqui, que é o nematocisto, tem dentro dele uma estrutura que libera essa substância urticante. Então, quando se encosta nos tentáculos de uma água-viva, seja ela uma caravela ou uma medusa, ou de qualquer outro quinidário, acontece a liberação desse nematocisto. Então, tá vendo? Ó? Ele parece um arpãozinho, ele tem um fiozinho aqui, ó. E aí existem várias dessas células espalhadas pelos tentáculos. Então, quando encosta no tentáculo desse animal, libera aqui esse nematocisto e ele vai soltar uma substância que dá essa sensação de urticância, essa sensação de queimação. Para quem já assistiu lá o Procurando o Nemo ele mora numa anêmona. E numa determinada cena do filme, ele e a Dory, o pai do Nemo e a Dory, eles encontram umas águas-vivas aí pelo caminho e uma água-viva encosta no Merlin. E aí a Dory pergunta para ele, mas por que você não se queimou, não se machucou? Ele fala, não, eu me machuquei, só que eu tô acostumado, porque eu moro numa anêmona. Então a anêmona, ela dá uma proteção para ele, né? Porque ela não deixa o predador pegar ele, porque se o predador for tentar pegar, ele vai encostar nos tentáculos e vai acabar se machucando. Só que ele também pode se machucar. Para não se machucar, esses animais que vivem nas anêmonas, eles têm um muco que protege eles. Então por isso que lá no desenho ele fica um pouco assustado, porque ele sabe que aquilo pode machucar bastante. E aí ele fala para Dory que ela tem que ir por cima das águas vivas, né? Então se não encostar no tentáculo, não vai liberar esse nematocisto e aí não vai machucar, ok? Como que esses animais se reproduzem? Então tem reprodução assexuada e reprodução sexuada. A gente vai começar com a assexuada primeiro, né? Uma que a gente já viu lá com os poríferos, que é o brotamento. Então existe um animal original lá, né? Do corpo dele vai surgir uma estrutura nova, um broto. Esse broto se desprende e dá origem a um novo indivíduo. Então as hidras fazem bastante isso, tá? Então o brotamento é uma reprodução assexuada. A nova hidra que surge, ela é uma cópia da hidra que deu origem para ela. Outro tipo de reprodução, esse é novo, chamado de estrobilização, onde um pólipo, que é aquele animal fixo, ele consegue produzir medusas. Ele solta medusas. Então, toda vez que um pólipo produzir medusa, a gente fala que ele está estrobilizando. Tá? Ele está soltando o indivíduo com uma estrutura morfológica diferente dele, né? Um corpo diferente do dele. Também tem a reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, eles vão soltar os gametas na água, né? E aí eles vão se encontrar, vão dar origem a um novo indivíduo, né? Lá no mar. E eles vão formar uma larva chamada de plânula. Essa larva consegue nadar até onde ela quer chegar lá, vai se fixar e vai dar origem a um novo pólipo. Alguns indivíduos podem apresentar diferentes tipos de ciclo de vida. Então você tem indivíduos que, toda vez que eles se reproduzirem, eles só dão origem a pólipos, que é o que acontece com as hidras e os corais. Tem aqueles que conseguem se desenvolver somente em medusas, então são medusas que se reproduzem, dão origem sempre a novas medusas. E tem aqueles que fazem o que a gente chama de alternância de geração. Então uma hora ele é pólipo, aí ele produz uma medusa, que vai virar um pólipo, que vai virar uma medusa. Então se a gente olhar aqui, ó, a gente tem essa alternância. Então vamos começar aqui
pelas águas-vivas, né? Pelas medusas. Então, a medusa está se reproduzindo de maneira sexuada, ela está soltando os gametas na água. É formado ali um zigoto. Esse zigoto se desenvolve, vai virar aquela larva que a gente tinha falado lá atrás, que é a plânula. A plânula vai se fixar numa determinada região. E a partir do momento que ela se fixou, ela virou um pólipo, né? Então, o indivíduo original aqui era uma medusa, que se reproduziu, deu origem a um pólipo. Esse pólipo se desenvolve, conforme ele vai se desenvolvendo, ele passa pelo aquele processo que a gente viu lá atrás, de estrobilização, onde esse pólipo vai dar origem a uma medusa. Então, quando a gente fala de alternância de geração, é porque uma hora o indivíduo é medusa, depois ele vira um pólipo. Medusa e pólipo. Existe uma alternância de gerações aí, tá? É a mesma coisa que está sendo mostrada aqui, só são espécies diferentes, né? Mas a ideia é a mesma, onde são liberados gametas pelas medusas. Esse gameta vai dar origem ao zigoto, né? Vai virar a larva, vai se desenvolver. Quando se desenvolve na forma de pólipo. E aí esse pólipo, ao invés de dar origem a um novo pólipo, não. Esse pólipo vai dar origem a uma medusa. Então, nesse caso aqui, aconteceu a alternância de gerações, ok? E tem um fato que, infelizmente, acaba afetando um grupo de equinidades, que são os corais, que é o chamado de branqueamento dos corais. O que acontece? Os corais, eles têm junto com eles algas chamadas de zooxantelas. Então, eles vivem no que a gente chama de simbiose. Um ajuda o outro, né? As algas fazem fotossíntese, elas acabam produzindo matéria orgânica e passam essa matéria orgânica para sustentar o coral. Só que o coral também pode comer plâncton que estiver ali na água e tal. E ele acaba protegendo também essa alga que está ali. Então, por que a gente fala que é uma simbiose e uma simbiose positiva, né? Porque a alga fornece alguns nutrientes para o coral e o coral acaba fornecendo alguns benefícios como proteção aí para essas algas. Além disso, a alga dá cor para o coral. Só que o que acontece? Devido à mudança de temperatura na água do mar, poluição, isso acaba fazendo com que as zooxantelas morram. Quando elas morrem, elas deixam exposto o esqueleto desses animais, que é feito de calcário. Então, na nossa imagem aqui, ó, nós temos um coral com as zooxantelas. Então, ele tem cor. Então, por uma mudança de temperatura, né, um aquecimento da água aí, as zooxantelas, elas acabam morrendo. E conforme elas morrem, elas deixam exposto o esqueleto do coral. Quando isso acontece, o coral fica muito sensível, então ele pode ficar doente, ele pode morrer. E isso é um problema, por quê? Os recifes de corais são feitos pelos esqueletos dos corais junto com as zooxantelas. E nesses recifes de corais, que são quantidades enormes aí de corais um do lado do outro, são formados ecossistemas. Então, boa parte dos animais do mar, eles vivem perto de corais, eles se alimentam de outros animais que estão lá nos corais. Então, esse ecossistema, se ele sofre esse desequilíbrio, ele vai acabar causando um impacto muito grande na biodiversidade. Então, a gente tem aí o maior recife de corais, que é a Grande Barreira de Corais da Austrália, que é altamente afetada pelo branqueamento dos corais. Muitos corais lá estão morrendo. Por quê? Se o branqueamento permanece por muito tempo, o coral não consegue se sustentar. Ele precisa ter essa simbiose com a alga, tá? Então, a falta da simbiose, por um tempo, ele até consegue se manter. Então, se for restaurado ali, as zooxantelas voltarem, o coral permanece vivo. Mas, na maior parte das vezes, isso não acontece e o coral acaba morrendo. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Bons estudos para vocês.